Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e nesse vídeo aqui a gente vai tratar das relações custo, volume e lucro, CVL, tá? O objetivo dessa aula aqui não é somente discutir as fórmulas de ponto de equilíbrio, né, que derivam do custo, volume e lucro, tá? Mas entender como elas se relacionam com outras informações e outras ferramentas gerenciais, tá bom? Antes da gente iniciar a aula, deixa eu só pedir duas coisas para você. Primeiro, deixa uma curtida, dá um joinha, dá um like aqui no vídeo se você gostar dele, tá? Que ajuda bastante o nosso trabalho, valeu? E o segundo pedido é, se inscreve aqui no canal ativando o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo por aqui, valeu? Então é isso, pessoal. Agora sim, vamos para a aula. Iniciando aqui a nossa aula, vamos lá. Que a referência bibliográfica, né, para essa aula aqui ela é adaptada de parte do livro Contabilidade Gerencial da Teoria à Prática, sétima edição, livro da editora Gen Atlas, escrito pelo professor Sérgio de Iudícibus, tá ok? Então, os objetivos aqui da aula são entender ponto de equilíbrio, projetar lucro desejado, avaliar impactos de custos fixos e variáveis, interpretar a alavancagem operacional e aplicar o método dos mínimos quadrados para estimar custos, ok? Então, primeiro de tudo, né, relembrar aqui quais são os tipos de custos. Então, nós temos custos fixos, que são aqueles que se mantêm constantes dentro de um intervalo de produção, como, por exemplo, custos de aluguel e salários, né? Custos variáveis, né? Aqueles que aumentam ou diminuem de acordo com o volume de produção, como, por exemplo, matéria-prima. Custos semivariáveis, que tem parte fixa e variável, como, por exemplo, energia elétrica. Tem uma taxa mínima mais uma de consumo. E os custos semifixos, que permanecem estáveis até certo ponto, depois eles sobem em degraus, como, por exemplo, supervisores adicionais que possam ser necessários, tá? E aí as fórmulas fundamentais para a gente trabalhar aqui são, primeiro, margem de contribuição unitária, né? MCU igual a P menos V, onde P é preço de venda unitário e V é o custo variável unitário, né? Ou então P menos CV, tanto faz. Ponto de equilíbrio em unidades, que aqui eu chamei de QPE, né? É uma função de custo fixo total dividido pelo preço unitário menos custo variável unitário. Então, perceba que se ele é o custo fixo total dividido por preço menos custo variável, significa dizer que o ponto de equilíbrio em quantidade, em unidades, pode ser também entendido como custo fixo total dividido pela margem de contribuição unitária, tá? E o ponto de equilíbrio em reais, né, em valores, que seria o VPE, que seria o custo fixo total dividido por um menos Belinha, onde Belinha é custo variável dividido por venda, tá? Então, grava aí esse belinha, que significa custo variável dividido por venda, porque a gente vai usar ele ao longo desse conteúdo aqui. Então, aqui está uma imagem gráfica para a gente entender essa receita versus custo e ponto de equilíbrio, né? Onde a linha vermelha é a de custos e a linha verde é a de receita. Então, onde as duas linhas se cruzam, existe o ponto de equilíbrio, ou seja, nem há lucro nem há prejuízo, né? A produção ideal para que evite-se o prejuízo e a partir daí tem lucro. Na imagem aqui, na imagem, né? A gente tem, ó, que seriam 300 mil reais em valores e 6 mil unidades em quantidade, tá? Esse seria o ponto de equilíbrio no exemplo visual daqui. Então, detalhando mais o ponto de equilíbrio em unidade, né? Nós temos a fórmula QPE, onde QPE é igual a F dividido por P menos V. O importante é entender o que é cada um, né? F seria o custo fixo total, P o preço de venda unitário e V o custo variável unitário, tá? Interpreta-se como quantidade mínima de unidades para zerar o resultado, ou seja, quando o lucro é igual a zero, ok? E aí, ponto de equilíbrio em reais seria, né? F dividido por um menos Belinha, onde F é o custo fixo total, Belinha é a proporção entre custos variáveis e vendas, ou seja, custo variável dividido por vendas, tá? E varia, o Belinha, né? Varia entre 0 e 1, tá? Então, existe também uma relação com a fórmula em unidades, né? Onde o ponto de equilíbrio em reais pode ser entendido também como ponto de equilíbrio em unidades vezes P, que é a produção, tá? A quantidade produzida. E a interpretação, né, desse ponto de equilíbrio em reais é o valor de vendas necessário para atingir o equilíbrio, tá?
Então, ó, um exemplo prático aqui, onde a gente tem P50, V30 e F120, né? Então, primeiro, margem de contribuição unição unitária, P menos V, 50 menos 30, 20. R$ 20 por unidade. Ponto de equilíbrio em unidades. Vai ser custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária, né? Então, 120 mil dividido por 20. Ponto de equilíbrio é 6.000 unidades. E aí, o ponto de equilíbrio em reais vai ser justamente o ponto de equilíbrio em unidades vezes P, né? Que é a quantidade vendida. Então, 300 mil, que vai dar 6.000 vezes 50, perdão, que dá R$ 300 mil, ok? Então, se eu quiser uma conferência alternativa, eu posso calcular o B', né? Que é o custo variável dividido por vendas, 30 por 50 dá 0,6. Então, ponto de equilíbrio em reais vai ser custo fixo dividido por um menos B'. 120 mil dividido por 0,4, que dá 300 mil. Então, eu confirmo, é uma forma alternativa de eu confirmar, ok? Vamos para frente. Então, temos aqui a resposta, né? Ponto em unidade, 6.000, ponto em valores, em reais, R$ 300 mil. Nós podemos também associar esses pontos de equilíbrio, essa análise, ao lucro desejado numa fórmula, tá? Onde a gente vai ter a fórmula V, é uma adaptação, tá? Do ponto de equilíbrio. V igual a F mais L dividido por um menos B', onde V é a receita de vendas necessária, F, custo fixo total, L, o lucro desejado. E B' a gente já viu, né, que é a proporção entre custo variável e venda, variando aí entre 0 e 1, tá? Exemplo, nós temos custos fixos de 500 mil, B' de 0,45, que é a relação custo variável venda, e um lucro desejado de 100 mil reais. Então, o V vai ser 500 mil de custo fixo, mais 100 mil do lucro desejado, dividido por um menos B', dividido por um menos 0,45. 600 mil dividido por 0,55. Então, nós vamos ter aqui que a venda necessária é 1.090.909, aproximadamente. Essa é a venda que eu tenho que ter, é o valor, né, de venda que eu tenho que ter para chegar num lucro mínimo desejado de 100 mil reais. Eu vou ter que vender 1.090.909 reais, tá bom? Ah, então, receita mínima para obter esse lucro, né? Como eu falei, lucro de 100 mil, receita mínima 1.090.909 reais. E aqui nós temos a visualização, né, desse ponto de equilíbrio e a meta. O ponto de equilíbrio, onde zera-se tudo, é essa linha tracejada azul, tá? Onde não tem nem lucro nem prejuízo. Mas se eu adicionar a variável lucro desejado, a gente anda para essa linha roxa, né, que tendo uma meta de lucro de 100 mil, aonde ficaria esse novo ponto. Então, é assim que visualmente a gente pode enxergar essa situação, tá? Vamos em frente. Ainda não os impactos de custos no ponto de equilíbrio, outra associação que a gente pode fazer, né? As alterações nos custos fixos e variáveis mudam diretamente o ponto de equilíbrio. Os custos fixos mudam o ponto de equilíbrio na mesma proporção. Os custos variáveis mudam o ponto de equilíbrio mais do que a forma proporcional. E quando altera esses custos fixos e variáveis, o efeito é multiplicado. Isso se dá por quê? Porque o custo fixo está sempre no numerador, né? Então o efeito é proporcional, tá? Como o custo variável ele vai no denominador, isso matematicamente causa um efeito desproporcional para mais. Como, por exemplo, aumentou o custo fixo. Então, eu tinha um custo fixo de 900, belinha de 50, valor, preço, ponto de equilíbrio em reais, 1.800.000. Se o custo fixo aumenta 10%, vai para 990 mil, o ponto de equilíbrio em reais vai para 1.990.000. Então, ponto de equilíbrio subiu 10% e custo fixo subiu 10% também, tá? Temos um aumento proporcional entre os dois. Se eu vou para o custo variável agora, tem o custo fixo de 950 mil, belinha de 50, 0,5. Ponto de equilíbrio, em reais, 1.900.000. Se o belinha, que é custo variável, é uma função de custo variável, aumenta os iguais 10%, né? Ele vai de 0,50 para 0,55. Portanto, o ponto de equilíbrio em reais passa a ser 2.111.111 reais. Então, o resultado do ponto de equilíbrio cresceu 11,1%, mais do que os 10% do custo variável. Então, é um crescimento mais que proporcional, tá? E se eu tenho um aumento dos dois lados, né? Como no exemplo aqui, ó.
Custos fixos, 4.568.900, Belinha 0,5. Ponto de equilíbrio em reais, 9.137.800 reais. Tem o custo fixo aumentando em 10%, vai para 5.025.790 reais. E o Belinha aumentando 10%, então vai de 0,5 para 0,55, 55 aqui, né? Então eu vou ter um ponto de equilíbrio aqui de 11.168.422 reais. Resulta no aumento de 22,2% no ponto de equilíbrio. Então eu tenho um efeito multiplicado, tá? Apesar desse errinho aqui, tá, pessoal? É 0,55, mas o ponto de a ideia permanece válida, a ideia permanece a mesma. O resultado ele vai ter um efeito multiplicado, maior do que o aumento em apenas uma das variáveis, tá? Ah, e aí dá para a gente entender também o lucro ou prejuízo em função do ponto de equilíbrio, né? Através da fórmula lucro ou prejuízo é igual a abre aspas, abre parênteses, né? Receita de vendas menos ponto de equilíbrio de vendas, fecha aspas, fecha parênteses, vezes um menos belinha, tá? Então, se esse resultado der maior que zero, indica o lucro. Se der menor que zero, indica o prejuízo. Então, eu posso entender o lucro ou prejuízo em função do ponto de equilíbrio. Dessa forma aqui, ó, nos dados, né, eu tenho um custo fixo de 8,5 milhões, Belinha 0,40, ponto de equilíbrio em reais, 14.166.667 reais. Então, no caso onde eu tenho vendas de 25 milhões, eu vou ter um lucro de 6,5, de 6,5 milhões. No caso 2 de venda de 2 milhões, eu tenho um prejuízo de um prejuízo de 7 milhões e 300. Então, eu consigo fazer essa associação entre lucro e prejuízo e a relação que elas têm com o ponto de equilíbrio, tá? Aqui um exemplo gráfico, né, do lucro e do prejuízo em função do ponto de equilíbrio, tá? Ah, e também dá para a gente comentar essa questão de ponto de equilíbrio em relação à alavancagem operacional, né? A sensibilidade do lucro em relação às variações na venda. Os custos fixos, eles funcionam como uma espécie de alavanca que amplifica os efeitos de venda sobre o lucro, tá? Então, empresas com custos fixos altos e margem de contribuição elevada têm maior alavancagem operacional. Então, pequenas variações na venda geram grandes variações no lucro. Porque, de forma simplificada, a gente pode entender a alavancagem operacional como delta lucro, ou seja, variação percentual no lucro, dividido por delta venda, variação percentual na venda. Então, a alavancagem operacional maior que um significa dizer que o lucro varia mais que proporcionalmente às vendas. A alavancagem operacional próxima a um, o lucro varia quase igual às vendas, tá? E aí, ó, empresa A, né, que tenha custos fixos menores e custo variável maior, margem de contribuição menor, significa dizer que elas são menos suscetíveis a prejuízos, se tiverem abaixo do ponto de equilíbrio, mas também tem um crescimento de lucro mais lento, se elas estiverem após o ponto de equilíbrio, tá? Empresa B, custos fixos maiores, brelinha menor, margem de contribuição maior. Então, elas têm maior risco de prejuízo, estando abaixo do ponto de equilíbrio, e um crescimento de lucro mais rápido se estiverem acima do ponto de equilíbrio, tá? Então, dá para a gente fazer essa relação entre alavancagem operacional e pontos de equilíbrio. Como a gente vê visualmente aqui, ó, a empresa A seria a verde, né, a linha verde, e a empresa B a linha azul, onde a empresa B, deixa eu só voltar aqui para a gente ver, a empresa B, custos fixos maiores, variáveis menores, margem de contribuição maior, né? Então, a B, ó, perceba que ela parte mais de baixo e ultrapassa a A em algum momento, porque ela está mais suscetível, tanto abaixo quanto acima do ponto de equilíbrio, às variações. A empresa A, por ter custos fixos menores, aqui, ó, e o Belinha, né, custo variável maior, uma margem de contribuição menor, ela está menos suscetível a prejuízos quando está abaixo do ponto de equilíbrio, mas também tem um lucro que cresce menos se eu estiver acima do ponto de equilíbrio, tá bom? Então vamos para frente. O último ponto para a gente tratar é o método dos mínimos quadrados ordinários, o MQO. O objetivo aqui não é necessariamente detalhar como se calcula, mas entender como essa ferramenta funciona, tá?
Então, o método dos mínimos quadrados é uma técnica estatística usada para separar custos fixos A do custo variável B em uma função linear, tá? Então, é um método de estimação que busca ajustar uma reta de forma que a soma dos quadrados dos resíduos seja mínima. Então, o modelo básico é y igual a A mais bx, onde y vai ser custo total, ele é igual a, que é o custo fixo estimado, mais B, que é o custo variável unitário estimado, vezes X, que é o volume de produção, o volume de vendas, tá? Como é que a gente faz essa continha? Passo 1, coletar todos os dados históricos relativos a X e a Y. Então, todos os dados, o máximo de dados possível que eu consiga sobre volume de vendas e sobre custo total, X e Y. 12 meses, 14 meses, 24, 12, 24, 36 meses, né? Quanto mais meses eu coletar, melhor fica estimado essa forma. Então, passo 2 é calcular alguns somatórios. Exemplo, somatório de todos os x, somatório de todos os y, somatórios de x ao quadrado e somatórios de x vezes y. Isso no Excel a gente consegue calcular com uma certa tranquilidade, por exemplo, tá? Passo 3, aplicar as fórmulas, né? Então, lembra que é y igual a A mais B vezes X? Tá. Só que B, né? A gente consegue calcular da seguinte forma aqui, ó. B vai ser N, que é a quantidade de períodos dos dados históricos. Então, se for um ano, N é 12. N vezes somatório de XY menos somatório de X vezes somatório de Y. Tudo isso dividido por N vezes somatório de X ao quadrado, então somatório de todos os X ao quadrado, menos somatório de X, e aí esse resultado somatório de X é que vai ao quadrado agora, fecha parênteses, tá? Novamente, no primeiro momento isso pode parecer bastante complicado, mas é relativamente tranquilo da gente fazer esses cálculos usando o Excel. E A, por sua vez, a gente pode calcular como sendo somatório de Y menos B, que a gente tem que calcular previamente, vezes somatório de X. Tudo isso dividido por N, que é o período, né? E aí o passo 4 é obter a função estimada de Y igual a A mais B vezes X, tá? Então, no exemplo numérico aqui, ó, temos dados de 12 meses, então N é 12, onde X é volume e Y é custo total. Então vamos lá, exemplo, né? Não importa muitos valores agora. Então em janeiro eu tenho X 1.000, Y 54.000. Fevereiro, X 1.200, Y 56.000. Até dezembro, tá? Então passo 1 fazer os somatórios. Então eu tenho somatório de X, somatório de Y, somatório de X ao quadrado e somatório de X vezes Y. Passo 2, primeiro calcula B, né? Porque A está em função de B, então primeiro eu tenho que calcular B. Através da fórmula que eu disse, né? N vezes somatório de xy menos somatório de x vezes somatório de y, dividido por N vezes somatório de x ao quadrado, menos, entre parênteses, né? Somatório de x, fecha parênteses, ao quadrado, tá? Então, botando isso em valores aqui, ó, 12 vezes somatório de x menos, né, toda essa conta aqui, eu chego que B é aproximadamente 10,73. Então, passo 2, calculei B. Passo 3, calculo A. A, né, somatório de y, menos B, somatório de x, dividido por n. Então, 815.500 menos 10,73 vezes 23.250, tudo isso dividido por 12, né, que o n aqui na questão é 12. Então, A é aproximadamente 43.750. Então, qual é a função estimada? Y é igual a 43.750 mais 10,73x. Então, o que é que isso traz de informação? Que eu tenho agora os custos fixos e variáveis com base em dados históricos, estimados com medida com uma certa segurança, e eu posso utilizar esse custo fixo e variável dentro das fórmulas de ponto de equilíbrio para projetar futuro, tá? Para projetar vendas e etc. Então, não é um custo fixo e um custo variável chutado, aleatório. Eu usei método estatístico para determinar custos fixos e variáveis de forma que eles me permitam utilizar o ponto de equilíbrio da melhor forma possível. Então, daí a relevância desse modelo estatístico chamado MQ ou MQO, ok? E aqui está uma visualização do que se faz, né? Cada pontinho vermelho desse é como se fosse um X e um Y para cada um dos meses. Como a gente usou 12, né? Tem 12 pontinhos. Então, a ideia é usar essa reta ajustada, usando mínimos quadrados, porque essa reta vai me permitir utilizar valores mais seguros
para dar esse passo futuro, utilizando os pontos de equilíbrio, tá? E aí, para fechar, o que é que a gente aprendeu, né? Então, a diferença entre custos fixos e variáveis e sua importância para a análise, calcular ponto de equilíbrio em unidades e valores, o impacto de mudanças nos custos sobre o ponto de equilíbrio, lucro e prejuízo em função do ponto de equilíbrio, a alavancagem operacional e a relação risco-retorno, e os métodos dos mínimos quadrados, MQO, para separar custos fixos e variáveis, tá? E aí, a mensagem final é: análise de custos não é apenas matemática, é uma ferramenta estratégica para planejar, decidir e reduzir custos. Então, a ideia é que isso tenha ficado claro nessa aula, né? Quando eu faço essas relações custo, volume e lucro e linko com outros conceitos, com outras ideias, tá? Talvez por envolver muitos números, muitas contas aqui, alguma coisa possa ter ficado confusa no primeiro momento, mas estamos aqui à disposição, tá? Se for qualquer dúvida ou quer comentar alguma coisa, escreve aqui abaixo que a gente vai trocando uma ideia, tá bom? Meu muito obrigado por acompanhar aqui até o final essa aula, certo? E no mais, vamos se despedir aqui, só reforçando aqueles dois pedidos do início, tá? Deixa uma curtida aqui no vídeo que ajuda bastante o nosso canal. E se inscreve aqui também ativando o sininho da notificação para você ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo. Valeu? Um forte abraço e até o próximo vídeo.